Sabe uma coisa que eu fico pensando? Como é que pode, né? Um livro de 1936, escrito, assim, no meio da Grande Depressão. E até hoje ele está lá, nas listas de mais vendidos. É uma ótima pergunta. E a resposta, eu acho, diz muito mais sobre a gente do que sobre o livro em si. Totalmente. A gente está falando, claro, de como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie. E a nossa ideia aqui hoje não é só, sei lá, listar os princípios dele. É tentar entender o DNA dessas ideias, sabe? Por que elas continuam tão vivas quase um século depois? Qual é a filosofia por trás de tudo isso? Exato. É uma dissecação, não um resumo. E para começar, acho que a gente tem que ir para a origem. Tem uma cena no prefácio do livro que nossa, é inacreditável. A do hotel em Nova York? 2.500 pessoas lotam um hotel. Mas não era para pegar comida, nem para arrumar emprego. Era para se inscrever num curso. Um curso sobre como falar em público e influenciar pessoas. É muito contraintuitivo, né? Totalmente. No momento de necessidade material, a maior demanda era por uma habilidade social. Mas o fascinante é o porquê disso. Aham. Uma pesquisa da época da própria Fundação Carnegie chegou a uma conclusão que foi a bomba. Eles viram que só uns 15% do sucesso financeiro de uma pessoa vinha do conhecimento técnico. Só 15%? O resto, os outros 85%, vinha do que eles chamaram de engenharia humana. Engenharia humana. Hoje a gente chamaria de soft skills, inteligência emocional. Exato, mas eles quantificaram isso em 85%. Basicamente, as faculdades formavam gênios que não sabiam conversar, não sabiam lidar com gente. E essa era a história do próprio Dale Carnegie, né? Era a história da vida dele, um garoto pobre de uma fazenda no Missouri, cheio de complexo de inferioridade por causa das roupas, da pobreza. E como ele não era bom nos esportes, Ele viu que os populares, os que tinham status, eram os que venciam os debates. Aí ele decidiu que ia ser o melhor orador que pudesse. tem aquela imagem dele, né? Praticando discurso para os pombos no celeiro. É muito forte. Ele entendeu, por pura necessidade, que a capacidade de se conectar com os outros era a única ferramenta que ele tinha para mudar a própria vida. O livro não nasceu de uma teoria, nasceu da dor dele. Isso muda tudo. Não é um manual de truques. É um guia de sobrevivência social que ele escreveu primeiro para ele mesmo. Ok, então. Vamos analisar isso. Por onde ele começou a construir essa solução? Ótima pergunta. A base de tudo, a parte 1 do livro, é quase um juramento de Hipócrates para as relações humanas. Primeiro, não cause danos. Certo. E ele estabelece 3 técnicas que são, na verdade, barreiras para conter nossos piores impulsos. A primeira é a mais famosa. Não critique, não condene, não se queixe. Essa mesmo. Que é a mais difícil, né? A gente vive, especialmente online, numa cultura movida à crítica. Criticar parece produtivo, parece que estamos ajudando. E segundo ele, é o contrário. A crítica quase nunca funciona. É fútil. A pessoa entra na defensiva na hora. E a única coisa que ela vai fazer é se justificar. Mesmo que esteja errada. Mesmo que esteja errada. E pior, é perigoso. Fere o orgulho, o senso de importância da pessoa. E isso gera um ressentimento que, nossa, pode durar anos. Faz todo sentido. Você não muda o comportamento, só cria um inimigo. Ok, então o primeiro passo é parar de fazer o mal. E o segundo? O segundo é começar a fazer o bem, mas de um jeito específico. O princípio é: faça um elogio honesto e sincero. Cada palavra aí é importante, né? Honesto e sincero. É a chave. Não é bajulação, que qualquer pessoa inteligente percebe de longe. É o exercício de procurar ativamente o que há de bom no outro e verbalizar isso. É uma mudança de foco. Em vez de caçar o erro para criticar, você caça o acerto para elogiar. Exatamente. Tem uma citação do Emerson que ele usa que eu acho fantástica. Todo homem que encontra é superior a mim em alguma coisa. E neste particular, aprendo com ele. Uau! Se você pensa assim, o elogio sincero vira algo natural. Vira. Você desarma o seu próprio ego. Ok. Não critique e elogie sinceramente. Isso prepara o terreno. Mas e o terceiro princípio? Desperte na outra pessoa um ardente desejo. Isso já soa um pouco mais estratégico. É o pulo do gato. É onde ele passa da defesa
para influência de verdade. A analogia que ele usa é perfeita. Ele fala que pessoalmente adora morangos com creme. Aham. Mas quando ele vai pescar, ele não bota morango no anzol. Ele usa minhocas. Porque é o que o peixe quer. Nossa, parece tão óbvio falando assim. Mas a gente passa o tempo todo tentando pescar as pessoas com os nossos morangos, falando do que nós queremos. Verdade. E é por isso que a gente falha tanto. O segredo, e ele cita Henry Ford aqui, é a habilidade de se colocar no ponto de vista do outro. A única forma de conseguir que alguém faça algo é fazendo com que a pessoa queira fazer. Então a sua tarefa é alinhar o que você quer com o que a outra pessoa já deseja. É sobre a motivação dela, não a sua. Exatamente isso. Certo? Essa é a fundação para não destruir relações. Mas depois disso, aqui é onde fica realmente interessante. Como se constrói ativamente o positivo? Como fazer as pessoas genuinamente gostarem de você? Aí a gente entra na parte 2, com as 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. E a primeira é a consequência lógica do que a gente falou. Interesse-se sinceramente pelas outras pessoas. A palavra sinceramente de novo. É o tema do livro. É a trava de segurança contra a manipulação. E o exemplo que ele dá é o mais simples e poderoso que existe. O cachorro. Ah, sim. Por que a gente ama tanto um cachorro? Porque ele tem um interesse genuíno, uma alegria explosiva em nos ver. Ele não quer nada em troca ali, só a nossa atenção. A lição é muito direta. Você faz mais amigos em 2 meses se interessando pelos outros do que em 2 anos tentando fazer os outros se interessarem por você. É um convite para sair da nossa própria cabeça. O que me leva ao segundo princípio, que é tão simples que parece até bobo. Sorria. E é um dos mais eficazes, um sorriso genuíno, né? Ele comunica sem palavras. Eu gosto de você, estou feliz em te ver, desarma na hora. E o terceiro é um complemento. Lembre-se que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe. Eu confesso que nesse eu tenho que melhorar muito, sou péssimo com nomes. Eu também. Mas quando alguém lembra do meu, o efeito é imediato. Você se sente. Visto! Exatamente. É um elogio sutil e muito poderoso. Valida a individualidade da pessoa. E os outros 3 parecem focar mais na conversa? Sim. O quarto é: seja um bom ouvinte, incentive os outros a falar sobre si mesmos. É o grande paradoxo da comunicação, né? Totalmente. Para ser um bom conversador, muitas vezes o melhor a fazer é ficar quieto e ouvir com atenção. As pessoas querem falar sobre si mesmas. Se você der essa chance, elas vão te achar brilhante. O que leva direto ao quinto. Fale de coisas que interessem a outra pessoa. O exemplo dele sobre o Theodore Roosevelt é espetacular. Dizem que, antes de receber uma visita, ele passava a noite estudando um assunto que era a paixão do convidado. Que esforço! Mas ele entendia que o caminho mais rápido para o coração de alguém é falar sobre o que a pessoa mais valoriza. É uma demonstração de respeito. E o sexto princípio amarra tudo. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o sinceramente. É o gran finale, conecta com o desejo mais profundo da natureza humana. O de ser importante, de ser apreciado, valorizado. Todos os outros princípios são, de certa forma, maneiras de satisfazer esse desejo. Mas aí entra uma questão, né? Especialmente no trabalho. Onde fica a linha entre esse reconhecimento genuíno e uma forma de manipulação para conseguir o que se quer? Essa é a crítica mais importante que se faz a ele. E a resposta dele, que está em todo o livro, é que a técnica, sem a intenção genuína, é vazia e geralmente falha. A diferença entre apreciação e bajulação. Exato. Uma é sincera, a outra não. Uma vem do coração, a outra sai da boca para fora. Se o seu objetivo é só extrair algo de alguém, a pessoa vai perceber. A filosofia só funciona se você realmente acreditar que todo mundo tem algo de importante. Essa distinção é crucial. Então, o que tudo isso significa quando as coisas dão errado? Quando você precisa corrigir alguém, dar um feedback negativo, como um líder? Aí a gente chega na parte 4, seja um líder. É sobre como mudar o comportamento das pessoas sem gerar ressentimento. E a primeira regra é uma aplicação direta do que já vimos. Que é? Comece com um elogio e uma apreciação sincera. Antes de apontar o erro, você cria um ambiente seguro.
É como o dentista que dá anestesia antes de usar a broca. O exemplo do presidente Coolidge é ótimo. Ele elogia o vestido da secretária. Fala que ela é uma jovem atraente, e só depois, com muito cuidado, ele fala: agora, eu gostaria que você fosse um pouco mais cuidadosa com a sua pontuação. A abordagem muda tudo. E tem outra técnica genial. Chame a atenção para os erros das pessoas de forma indireta. Sim, ele fala sobre a tirania da palavra mas. Se você diz, estamos orgulhosos de você, mas seu trabalho precisa melhorar, você invalidou o elogio. A pessoa só ouve o que vem depois do mas. E qual a alternativa? Trocar o mas por e. Estamos orgulhosos de você. E se você continuar se esforçando, seu trabalho vai atingir o mesmo padrão excelente. A psicologia é outra. O E sinaliza colaboração. É sutil e poderoso. E a ideia de faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Vai na mesma linha. Em vez de faça isso, perguntar o que você acha de tentarmos desta forma. Isso dá autonomia, faz a pessoa ser dona da solução e estimula a criatividade. Faz todo sentido. E isso conecta com outro princípio. Atribua a outra pessoa uma boa reputação. É o efeito Pigmalião, né? Se você trata alguém como se essa pessoa fosse responsável e talentosa, ela vai se esforçar para viver de acordo com essa reputação. É o oposto de dizer você sempre se atrasa. É construir a pessoa em vez de demolir. E o último ponto sobre liderança, elogie o menor progresso, parece ser um motor que mantém tudo funcionando. Sim, elogia o menor progresso e também cada novo progresso. Ele compara a adestrar animais. Você não pune, você recompensa cada pequeno passo na direção certa. O incentivo nutre o crescimento. Olhando para o todo, então, a grande ideia que amarra o livro é que a verdadeira influência não vem da força. Vem de uma mudança de perspectiva. Sair do seu ponto de vista e entrar genuinamente no do outro. É fazer as pessoas se sentirem vistas, compreendidas e importantes. E tem um detalhe final que o próprio Carnegie dizia ser o mais importante. O livro dele é um livro de ação. Não adianta só ler e concordar. Exato. O conhecimento só vira alguma coisa se você praticar. Praticar tanto que vira um hábito, vira parte de quem você é. O que nos deixa com uma reflexão, então. O livro é de 1936. O nosso mundo hoje é o da comunicação digital, das redes sociais, da polarização. A gente se comunica muito por texto, sem o benefício de um sorriso, de um tom de voz. Pensando nisso, qual os princípios de Carnegie? Talvez o de evitar a crítica ou de se interessar sinceramente pelos outros. Se fosse aplicado em larga escala no nosso debate online hoje, qual deles você acha que causaria um impacto assim, mais transformador?